De acordo com Brown, os conflitos internos são disputas políticas de caráter violento, potencial ou efetivamente, cujas origens podem ser traçadas a partir de fatores domésticos ao invés de sistêmicos, e no qual ocorre ou se ameaça o uso da violência armada dentro das fronteiras de um Estado. Um conflito interno se dá quando, por causa de uma gestão, um grupo decide alterar o seu status quo, de forma a influenciar na gestão e geralmente chegar ao poder. Isto é, muitos conflitos internos não são causados por agravantes étnicos, mas por questões de poder, de ideologia, política entre os grupos internos e a elite, fatores sociais e econômicos, como sistemas econômicos discriminatórios, questões culturais e de percepção, como grupos historicamente problemáticos. Ruanda. Como qualquer outro país da África, a exploração do período colonial, as fronteiras delimitadas pelas potências e os processos árduos de descolonização geraram conturbações sociais. Embora os conflitos internos tenham mais a ver com fatores internos que sistêmicos, no caso de Ruanda, a colonização fora um fator decisivo para o conflito. Os conflitos identitários são aqueles que mais atingem a população, pois se tratam de questões profundas da identidade dos grupos, e na maioria das vezes se trata da constituição de minorias históricas. As minorias podem ser étnicas, linguísticas, religiosas. Tem a ver com determinado grupo, não só menor numericamente, mas em termos de representação, autonomia, liberdade dentro de um contexto de uma sociedade com outro grupo predominante. Em Ruanda, os Tutsis, que estiveram no poder na maior parte do tempo, eram a minoria numérica. Os Hutus, no poder à época do conflito, constituíam, portanto, a maioria. Mas por que tanta rivalidade entre nacionais? Existe uma abordagem sobre o conflito em Ruanda que afirma que antes da colonização existia uma coexistência pacífica entre Tutsi e Hutus. Nesta vertente, foi a administração alemã e belga e seus respectivos interesses que criaram políticas de favoritismo, acirrando a rivalidade entre as etnias. Outra vertente dos estudos sobre Ruanda afirma que a rivalidade entre Tutsi e Hutus vem desde o período colonial, e a colonização apenas intensificou o conflito. Consultamos a mestre em Relações Internacionais pela PUC Minas, Geraldine Rosas, para nos ajudar a entender a influência do processo de colonização e descolonização na rivalidade entre os Tutsis e Hutus. De acordo com ela, é sabido que o histórico de rivalidade entre grupos e a percepção hostil são aspectos que contribuem para a eclosão de um conflito interno, e no caso de Ruanda, a colonização belga contribuiu para que esses fatores estivessem presentes na relação entre Tutsi e Hutus. De um modo geral, os colonizadores europeus, especialmente no caso africano, criaram uma pseudo-elite colonial, que cumpria a missão de representar, no âmbito local, os interesses das potências colonizadoras. Geralmente, essa elite era privilegiada, em detrimento da maior parte da população. No caso de Ruanda, os favorecidos pelos colonizadores foram os Tutsis, minoria da população, em detrimento da população Hutu. Um aspecto que contribuiu bastante para a segregação étnica, sobretudo entre Tutsi e Hutus, foi a introdução, a partir de 1933, como fruto de um processo de recenseamento da população, de uma carteira de identidade que identificava a etnia do cidadão. A etnia das gerações futuras, inclusive, era definida a partir da identidade étnica do pai exclusivamente. De um modo geral, é importante lembrar que conflitos geralmente chamados de étnicos sempre possuem uma dimensão material, sempre são marcados por padrões de discriminação econômica, política, que assumem contornos étnicos. Nas épocas da independência, a Bélgica transferiu os poderes da elite Tutsi para a maioria Hutu, a fim de frear o movimento de independência.
Mesmo assim, como este era iminente, em 1959 eles apoiaram a Revolução Hutu, que começou um conflito armado contra os Tutsis que estavam no poder. Os Tutsis foram deslocados, fugindo para o norte do país e para países vizinhos. Foi essa revolução que começou o ciclo da violência entre as etnias. Entretanto, o estouro do conflito só se deu em 1994. Pouco antes do genocídio, que está ligado ao assassinato do presidente ruandês, houve uma sinalização de que poderia haver um governo de coalizão, né? Isso aí exaltou ainda mais os radicais de lado a lado, mas principalmente os radicais hutus, que foram provavelmente os que planejaram e executaram o assassinato do presidente Abiyamirano, né? Que o avião que ele estava viajando, logo na decolagem do aeroporto de Kigali, explodiu. Embora o presidente morto fosse Hutu, a responsabilidade do ataque é desconhecida. Há quem acredite que o assassinato possa ter sido de autoria Tutsi, insatisfeita com o controle Hutu. Mas há a crença também que possa ter sido uma armação dos próprios Hutus, mais extremistas que não concordavam com a coalizão política proposta pelos acordos de paz e queriam chegar ao poder. No dia 6 de abril de 1994, os Hutus extremistas iniciaram diversos ataques a pauladas, machadadas e katanas, caracterizando a extrema violência do conflito. As vítimas eram civis tutsis, incluindo mulheres, crianças e idosos. Este grupo de Hutus extremistas foi organizado por Hutus com poder político que organizaram milícias civis de homens treinados para seguir ordens, agir coletivamente e se envolver em assassinatos em massa. Eles organizavam listas de Tutsis, primeiro só de opositores e líderes políticos, e mais tarde até de civis. I got scared because I said I couldn't recognize Rwanda anymore. Before, I could say this is politics, but now civilians were implicated into the politics, though they were the one carrying out the politics. So I couldn't understand what was going on. A ONU havia enviado missões de paz para Ruanda a fim de tentar estabelecer acordos entre os dois grupos. Mas como mediar acordos de paz se a falta de conhecimento sobre a história étnica impossibilitava até o contato com os grupos? Embora a ONU mantivesse missões de paz em Ruanda quando o conflito estourou, a ordem era de evacuação das tropas. O que percebemos é que quem tinha o poder e a responsabilidade de agir para cessar o genocídio não o fez. Christopher instructed Madeleine Albright, America's ambassador at the UN, to push for the withdrawal of the entire peacekeeping force. My instructions were to support full withdrawal, and I listened to the discussion very carefully in the Security Council, and I could see that our position was wrong, and especially in listening to the African delegate, Ambassador Gambari from Nigeria, was very moving on this. And I had the full backing of my colleagues to argue, on the contrary, that we must forget about cutting and running, that it will be callous, it will be contradictory to the spirit of the Charter, which says Security Council has a responsibility for the maintenance of international peace and security everywhere in the world, including Africa. And I asked my deputy to take my seat while I left and went out into the hall, into these phone booths, and called Washington. And they said, well, no, we're worrying about this, and these are your instructions. And I actually screamed into the phone. I said, they're unacceptable. I want them changed.
Albright's call was to Richard Clark, head of peacekeeping at the National Security Council. A Rwandan human rights activist traveled to Washington. She'd been smuggled out of Kigali after a harrowing ordeal. Monique Mujawa Maria came to tell American officials what was happening in her country and ask for stronger U.S. action. The first person who I met when I arrived in the United States was Anthony Lake, who at the time was National Security Advisor. I will always remember him. He was very pleased to see me. Well, I met with Monique and was moved and terrified for her by her story of barely escaping, hiding in the attic for a while and then getting out. I think he was personally affected by what was happening in Rwanda. But as a government official, he was not ready to take action. He didn't want to. And it's not that I didn't care. It's that any caring wasn't translated into any focus, any attention really. On something like this, it would have taken quite a push. And there's no question in my mind that in the end the president would have had to push it. A congressional official responsible for Africa gave me an explanation which was discouraging but also enlightening. He said, "Listen, Monique, the United States has no friends. The United States has interests, and in the United States there is no interest in Rwanda. And we are not interested in sending young American Marines to bring them back in coffins. We have no incentive." De acordo com a professora Geraldine, a ação da ONU no caso de Ruanda foi imensamente criticada, já que mesmo antes do genocídio de 1994 já havia uma missão estabelecida no território. Durante todo o processo de escalada da violência, a ONU foi informada sobre a situação, mas não teve uma postura proativa, já que não aumentou o contingente nem redefiniu o mandato da missão. É comum que esse comportamento omisso seja atribuído à falta de interesse das potências em enviar tropas para o território ruandês, inclusive pelo fato de que logo no início das hostilidades, 10 soldados belgas foram mortos. Os casos de Ruanda e de Kosovo representam duas manchas na história das intervenções da ONU, mas há quem diga que, a despeito das inúmeras críticas sofridas, essas duas experiências, no longo prazo, tiveram um saldo positivo. Depois da experiência em Ruanda, quando a autoridade da ONU é desafiada numa crise na qual a organização já está envolvida, a resposta do Conselho de Segurança e do Secretariado tem sido, via de regra, mais rápida e robusta. No caso do Kosovo, desde que a OTAN precisou recorrer à ONU para finalizar a intervenção, ficou claro que a ONU, de um jeito ou de outro, é a organização mais competente e capaz de lidar com reconstruções pós-conflito. A Frente Patriótica Ruandesa era composta por tutsis exilados armados que iniciaram, desde 1990, uma guerra civil no país. Com o início do genocídio, a Frente Patriótica Ruandesa começou a marchar para a capital Kigali, tentando parar a matança e defendendo tutsis por onde passavam. Entretanto, em retaliação ao genocídio, eles também mataram crianças e mulheres hutus. Em 19 de julho de 1994, os Tutsis tomaram Kigali e estabeleceram no poder. Embora o genocídio tenha tido fim para os Tutsis, a violência permaneceu. O transbordamento deste tipo de conflito é muito comum. Isto é, civis que se encontram dentro do conflito fogem para países vizinhos tentando evitar a violência. Contudo, este movimento acaba por causar novas minorias em novos países, impactos sobre o espaço geográfico, preocupações com a segurança e economia dos países vizinhos, ou seja, uma instabilidade regional.
Além disso, o impacto gerado em outras potências, como a Bélgica, e em outras organizações internacionais, como a ONU, que poderia ter intervido no genocídio, também devem ser levados em conta. Assim, é importante frisar como esse tipo de conflito é percebido na comunidade internacional e os esforços dela para lidar com a situação. Depois do genocídio em Ruanda, a omissão internacional e o dito fracasso da ONU, foi instaurado um Tribunal Criminal Internacional para julgar os responsáveis pelo genocídio na tentativa de fazer justiça. Desde então, o país tem tentado curar as cicatrizes do conflito. Para mais informações sobre o reerguimento de Ruanda, as ações da ONU pós-conflito, acesse o portal do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de Ruanda.